grávida aluga quarto por preço surpreendente, e descobre algo que a faz fugir imediatamente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Marta arrastava a velha mala desgastada pela rua de paralelepípedos escaldante no meio de dezembro em Ubatuba. O sol forte fazia o suor brotar em sua testa e escorrer pela gola da blusa. Ela estava grávida de 5 meses, a barriga já bem evidente sob a fina camiseta de algodão. Seu rosto exausto e os cabelos molhados de suor grudados à testa deixavam claro que ela havia passado por dias sombrios. Não posso voltar para São Paulo, murmurou, os olhos avermelhados. Sem emprego, sem casa, sem ninguém. Ela havia se divorciado há 3 semanas. O ex-marido, Jaime, a abandonou ao saber da gravidez, alegando que eu não estava pronto para ser pai. Antes que pudesse se recuperar dessa dor, Marta ainda foi demitida do café onde trabalhava, porque o dono, o senhor seu Felipe, não queria problemas com uma grávida melancólica. Tudo parecia um pesadelo interminável. Está procurando uma pensão? Uma voz envelhecida soou atrás dela, tirando Marta de seus pensamentos. Ela se virou. Uma senhora magra, vestida com um grosso casaco de lã, estava parada na porta de uma casa antiga de cor amarela. Usava um chapéu de feltro cinza e sorria, mas os olhos pequenos eram fundos como um poço sem fim. Sim, eu estou procurando um lugar para ficar. Só por algumas semanas. Posso pagar direitinho, respondeu Marta, apertando levemente a alça da bolsa. Como você se chama? Marta. Sou Letícia. O quarto no segundo andar está vazio. Não é bonito, mas é aconchegante e barato. Ela apontou para cima. R$ 50 por semana. Pode ficar o tempo que quiser. Marta hesitou. Um quarto no centro de Ubatuba por esse preço era incomum. Mas ela não tinha muitas opções. Obrigada. Eu aceito, ela assentiu. Venha, vou te dar a chave. A casa era estranhamente silenciosa. Na escada de madeira, os passos de Marta ecoavam como gemidos. Havia no ar um leve cheiro de mofo e cânfora. O corredor era escuro, o papel de parede desbotado e descascando. Letícia parou diante de uma porta de madeira marrom e a abriu. Esse quarto está desocupado há muito tempo. Mas tem cama, penteadeira, aquecedor a gás. Veja por si mesma. Marta entrou. Uma luz fraca passava pela cortina grossa da janela. O quarto parecia limpo, mas exalava uma sensação de antiguidade. O cheiro de umidade parecia impregnado nos tecidos. Sobre a penteadeira havia um espelho embaçado e uma gaveta de madeira. Essa gaveta está emperrada, Marta tentou puxá-la e olhou para a senhora. Letícia sorriu levemente, mas o sorriso não alcançou os olhos. Não tente abrir, querida. Está quebrada há muito tempo. Entendo, Marta assentiu, mas seu coração batia forte sem saber por quê. Letícia tirou uma pequena chave do bolso do casaco e a colocou na mão dela. Aqui está tudo o que precisa. Tem cozinha comunitária no térreo, água quente, e se precisar, tem um chá de ervas muito bom para grávidas. Eu fui enfermeira, sabia? Sério? Sim. Quando jovem trabalhei no Hospital das Clínicas de São Paulo. Embora esteja velha agora, ainda sei cuidar de quem está fraco. Marta baixou a cabeça em agradecimento e puxou a mala para dentro. Quando Dona Letícia saiu, ela fechou a porta e recostou-se na parede. O silêncio era espesso, só se ouvia o tic-tac de um relógio vindo de algum lugar. Marta sentou-se na cama e soltou um suspiro pesado. Pegou o celular e escreveu para a única amiga com quem ainda mantinha contato, Teresa, colega da época em que cursava enfermagem, curso que ela abandonou ainda no primeiro ano. Marta, estou em Ubatuba. Consegui um quarto. A dona é estranha. Teresa, estranha como? Marta, ela me olhou por muito tempo. Como se já me conhecesse. Teresa, Ubatuba é um lugar antigo, cheio de histórias esquisitas. Se cuida. Não beba nada que ela te der. Marta olhou para a última mensagem, hesitante.
Na manhã seguinte, ao sair do quarto, Dona Letícia já estava na cozinha com 2 xícaras de chá. Já acordou? Tome esse chá para aquecer. É feito com sálvia e mel silvestre. Obrigada. Marta pegou a xícara, um pouco relutante. Tem um cheiro bom, né? Não se preocupe, fui eu mesma que preparei. Esse chá ajuda na circulação sanguínea e acalma os nervos. Marta tomou um gole. O sabor doce e suave espalhou-se pela língua. Uma sensação quente percorreu seu peito, e ela se sentiu um pouco mais tranquila. A senhora é muito gentil, disse Marta suavemente. Letícia sorriu e deu um leve tapinha em seu ombro. Se precisar de algo, é só dizer. Os jovens hoje em dia não têm empatia, mas eu sou diferente. Meninas grávidas precisam de cuidado. Naquela noite, enquanto Marta descansava, ouviu-se uma batida na porta. Ela abriu. Um homem de meia idade, de óculos e com uma cesta de compras, estava do lado de fora. Desculpe incomodar, você é a nova inquilina? Sim. Eu sou Marta. Sou Tiago, moro no térreo. Vim só dar boas-vindas. Se precisar fazer compras, há um mercadinho a 2 ruas daqui. Tome cuidado à noite, ultimamente apareceram uns tipos estranhos por aqui. Obrigada, seu Tiago. Vou me cuidar. E, se sentir algum cheiro estranho no quarto, não se assuste. Esse andar estava vazio há anos. Marta sentiu, mas aquelas palavras lhe causaram um calafrio. 3 dias depois. Marta começou a se sentir estranhamente cansada. Sua cabeça girava, a visão embaçava, e sua memória estava confusa. Ela não lembrava o que havia comido no dia anterior, o que havia feito. Só sabia que, toda manhã, tomava o chá que Dona Letícia preparava. Numa noite, acordou assustada, sentindo um frio cortante no abdômen. O bebê não se mexia. Não, não pode ser, ela se levantou num pulo, segurando a barriga. Na manhã seguinte, pegou um pouco do chá que restava na xícara, colocou num pequeno frasco e foi até a farmácia perto do mercado. A farmacêutica era uma mulher jovem chamada Inês, que, ao olhar o conteúdo, franziu a testa. Você conseguiu isso ontem? A dona da pensão me deu. Inês abaixou a voz, o olhar tenso. Essa substância foi proibida há alguns anos. Contém um leve veneno que estimula contrações no útero, podendo causar aborto. Por que você tomou isso? Marta ficou paralisada. Meu Deus! O que é isso exatamente? Marta apertava o frasco com mãos trêmulas. Essa substância se chama Pergandol. Já foi usada em pesquisas sobre indução uterina, mas foi proibida há 4 anos por causar contrações intensas. Em grávidas, pode reduzir o fluxo sanguíneo para o feto. Em casos graves, causa morte fetal, explicou Inês, em tom grave. Marta sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Deu um passo para trás, sussurrando. Ela, a dona da pensão, me deu isso todas as manhãs. Você precisa parar imediatamente. E o melhor é fazer uma ultrassonografia o quanto antes. Marta agradeceu às pressas e saiu da farmácia com a cabeça latejando. Sentia como se tudo ao seu redor girasse. Desde que chegou àquela casa, havia algo que não se encaixava. O cheiro de mofo, o olhar de Letícia, a gaveta emperrada, os sonos excessivos e pesados. Ela parou por um instante diante de uma pequena clínica de ultrassonografia perto da igreja matriz de Santa Rita e entrou. A enfermeira jovem, chamada Valeria, a levou para o consultório. Quantas semanas de gestação? 21 semanas. Valeria passou o gel na barriga de Marta e começou o exame. Parou por alguns segundos e observou atentamente a tela. Marta apertou as mãos com força. Há algo errado, ela sussurrou. Valeria levantou o olhar, tentando manter a calma. Os batimentos cardíacos do bebê ainda estão presentes, mas fracos. Há sinais de diminuição nos movimentos. Acho melhor você ir ao hospital geral fazer um exame mais completo. Não, não pode ser. Marta caiu em prantos.
No caminho de volta, uma forte chuva começou a cair. Marta caminhava com dificuldade pelas ruas escorregadias de pedra. Cada carro que passava fazia com que ela se sobressaltasse. Sua cabeça girava com uma enxurrada de perguntas sem resposta. E por que Letícia havia lhe dado aquilo para beber? Por que aquela mulher era tão estranhamente gentil com ela? E por que, desde que chegou àquele lugar, tudo parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar? Ao chegar em casa, Tiago, o vizinho do térreo, saiu do corredor. Dona Marta. A senhora está péssima. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, com os olhos cheios de preocupação. Eu estou bem. Obrigada, senhor, ela respondeu, forçando um sorriso pálido. Se precisar de qualquer coisa, não hesite. Por aqui, estranhos nem sempre são bem recebidos com gentileza, ele disse com um tom enigmático, e voltou para dentro. Marta fechou a porta do quarto. O aquecedor a gás ainda estava ligado, mas o calor não era suficiente para espantar o frio que sentia na alma. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou. Filhinho, não me deixe. Instintivamente, seus olhos se voltaram para a penteadeira com a gaveta emperrada. As palavras de Letícia ecoaram em sua mente. Não tente abrir, querida. Está quebrada há muito tempo. Por que não podia ser aberta? O que havia ali dentro? Ela se aproximou e tentou puxar com força novamente. Continuava imóvel. Marta tirou da bolsa uma pequena faca que sempre carregava para descascar frutas e começou a enfiar cuidadosamente a lâmina na borda da gaveta, forçando aos poucos. Desculpa, mas eu preciso saber, murmurou, o suor escorrendo pela testa. Após quase 10 minutos de tensão, ouviu-se um leve oclique. A gaveta se abriu, levantando uma nuvem de poeira. Dentro havia um caderno antigo de capa de couro, empoeirado e com cheiro de mofo. A capa estava arranhada, quase rasgada. Ela o abriu. Na primeira página, havia uma letra tremida, escrita de forma desordenada com tinta preta. Se alguém encontrar este caderno, por favor, vá embora daqui o mais rápido possível. O coração de Marta disparou. Virou a página. As próximas frases estavam borradas, algumas com marcas d'água, talvez lágrimas. Meu nome é Cristina. Eu estava grávida quando me mudei para cá. Letícia foi muito gentil no começo. Ela me dava comida, chá, me ajudava em tudo, até que comecei a ter sonhos estranhos. Eu me via amarrada. Via sangue. Via uma menina sem olhos. Eu soube que estava sendo envenenada. Levei o chá para análise. Havia uma substância que paralisava o coração do bebê. Confrontei Letícia. Ela apenas sorriu. Ela disse que eu era igualzinha à filha dela. E então sussurrou: minha filha morreu. Mas você pode substituí-la. Tentei fugir, mas sentia que estava sempre sendo vigiada. Esta gaveta foi o único lugar onde tive coragem de esconder este diário. As mãos de Marta tremiam enquanto folheava até a última página. Havia uma frase escrita com tinta vermelha, não, era sangue e trêmula. Se você está lendo isto, você também é como eu. Como a filha dela. Fuja. Marta soltou o caderno e não conseguiu conter um grito sufocado. Recuou e caiu sentada no chão. Nesse momento, ouviu-se uma batida na porta. Ela rapidamente escondeu o caderno sob o colchão, enxugou as lágrimas e foi atender. Era Letícia. Você está bem? Vi que passou o dia todo fora. Eu só fui fazer um exame de pré-natal, respondeu Marta, tentando parecer tranquila. O que houve? Você está pálida. Não, só estou um pouco cansada. Letícia sorriu, mas havia um brilho frio nos olhos dela. Então deve descansar cedo. Vou preparar mais uma xícara de chá para ajudar a dormir. Não precisa. Eu decidi parar de tomar chá por uns dias. O médico sugeriu diminuir o consumo de ervas. Marta recuou um passo. O rosto de Letícia se alterou por um instante, mas logo voltou à expressão serena de sempre. Faça como o médico mandou.
Só queria ajudar. Letícia virou-se, mas enquanto descia as escadas, sua voz ecoou suavemente. A gaveta estava mesmo quebrada, Marta. Não danifique meus móveis. Marta ficou paralisada. Ela sabia. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Seus olhos estavam arregalados, fixos no teto. Do lado de fora, o vento assobiava pelas frestas da janela como lamentos. Na mente dela, uma frase insistia. Você pode substituí-la. Ela se levantou de um salto, pegou o celular e ligou para Teresa. Eu preciso sair daqui. Amanhã de manhã. O que aconteceu? O que você descobriu? Teresa sussurrou. Ela envenenou outras grávidas. Encontrei um diário. Eu sou idêntica à filha dela que morreu. Meu Deus! Você precisa ir à polícia. Ainda não. Não tenho provas suficientes. Mas eu sinto, ela sabe que eu descobri. Tranque a porta do quarto. Não beba nada. E me avise assim que sair. Marta assentiu mesmo sabendo que Teresa não podia vê-la. Ela trancou bem a porta e empurrou uma cadeira contra ela. Ainda assim, sentia no fundo que Letícia não a deixaria sair dali com facilidade. Na manhã seguinte, um raio fraco de sol entrou pela janela empoeirada. Marta ainda estava sentada na cama. Não havia pregado os olhos a noite inteira. Ela segurava firme o diário, embrulhado em um suéter, escondido sob o travesseiro como um amuleto de proteção. Ouviu-se uma batida na porta. Ela se assustou, o coração apertado. Foi até a porta com cautela e espiou pelo olho mágico. Era o Sr. Tiago, o vizinho do térreo. Dona Marta, trouxe umas laranjas do sítio da minha irmã em Campinas. Aceita algumas? Ela entreabriu a porta, a voz trêmula. Obrigada, senhor. Eu, hoje estou um pouco indisposta. O Sr. Tiago entregou o saco de papel, olhou nos olhos dela por alguns segundos e disse em voz baixa. Você deve sair daqui. Marta ficou pasma. Por que o senhor está dizendo isso? Ele olhou ao redor e sussurrou. Letícia teve uma filha, acho que você já sabe. A menina morreu faz quase 10 anos. Depois disso, Letícia nunca mais foi a mesma. O senhor sabe o que aconteceu? Marta perguntou, a voz embargada. Ninguém sabe ao certo. Mas desde a morte da menina, 3 mulheres grávidas moraram nesse quarto e nenhuma delas teve o bebê. Marta sentiu a pele arrepiar inteira. A polícia nunca investigou. Eles vieram uma vez. Mas não encontraram nada concreto. Sem provas, e Letícia é esperta demais. Você deve ir embora, assim que puder. Ela assentiu, apertando a mão dele. Obrigada, Sr. Tiago. Obrigada por me contar. Ele apenas assentiu e voltou em silêncio. Marta fechou a porta, o coração disparado. Ela pegou o celular e ligou para Teresa. A amiga atendeu no primeiro toque. Marta? Você está bem? Não. Acabei de conversar com um vizinho. Ele confirmou que outras grávidas que ficaram nesse quarto desapareceram. Meu Deus! Então eu não estava exagerando. Marta, você precisa sair daí agora. Eu vou. Mas antes preciso tirar fotos do diário. É a única prova que tenho. Seja cuidadosa. Não deixe ela ver. Marta desligou, abriu novamente o caderno desta vez, para fotografar cada página com o celular. Ao chegar perto do fim, descobriu algo novo, uma folha fina colada na parte interna da contracapa com uma fita adesiva velha. Ela a descolou com cuidado. Era uma foto desbotada, uma jovem grávida, parada diante daquele mesmo quarto com um rosto assustadoramente parecido com o de Marta, exceto pelos cabelos mais longos e escuros. Cristina, Marta sussurrou. Atrás da foto, uma frase escrita com caneta esferográfica, vou refazer, e desta vez, você viverá em outro corpo. Não se sabia se era uma frase de Cristina ou de Letícia.
Ao meio-dia, Marta fingiu sair para caminhar. Passou numa pequena gráfica perto da Praça da República e entregou o celular a um atendente chamado Sérgio. Por favor, imprima todas essas imagens. 2 cópias de cada página. Sérgio examinou rapidamente as fotos do diário e franziu a testa. A senhora está escrevendo um livro de terror? Não, é só material antigo. Marta respondeu rapidamente. Ele não perguntou mais nada. 10 minutos depois, entregou a ela um maço grosso de páginas impressas. Se precisar de qualquer coisa, pode voltar. Aqui está meu número. Ele rabiscou o contato no canto do recibo. Marta agradeceu com um aceno e voltou para casa. No caminho, teve a sensação de que alguém a seguia. Mas cada vez que olhava para trás, via apenas pessoas comuns andando pelas ruas. Começou a imaginar passos, olhares. Ao chegar, ficou surpresa ao ver a porta do quarto entreaberta. Ela se lembrava claramente de ter trancado a porta. Marta empurrou a porta devagar. Não havia ninguém no quarto, mas algo parecia revirado. O suéter que envolvia o diário havia sido rasgado, o travesseiro estava fora do lugar. O diário ainda estava lá, mas alguém já sabia onde ela o escondia. Imediatamente, ela pegou uma pequena bolsa, colocou um maço de fotos impressas junto com o diário e escondeu tudo sob a cama, prendendo com fita adesiva. Ela se deixou cair no chão, com a cabeça baixa, e murmurou. Ela está se aproximando, e a cada passo. Naquela noite, Marta fingiu dormir. Trancou bem a porta, apagou a luz, mas não conseguiu pregar o olho. Por volta da meia-noite, ouviu passos no corredor de madeira. Lentos, ritmados e pesados. Uma sombra passou pela fresta da porta. Então, uma voz sussurrada ecoou. Minha filha, e voltou para casa. Marta apertou com força a pequena faca debaixo do travesseiro. Não se mexeu, os olhos arregalados na escuridão. Não houve barulho de maçaneta. Mas dentro dela, Marta sabia que Letícia havia revelado sua verdadeira face. Na manhã seguinte, Marta foi até a farmácia encontrar Inês. Preciso de suplemento de ferro e alguns itens de primeiros socorros. Curativos, estilete, luvas. Inês a olhou com desconfiança. O que pretende fazer com isso tudo? É só, e por precaução. Inês assentiu, pegou os itens em silêncio. Ao registrar a compra, disse. Se precisar de ajuda, meu irmão trabalha na polícia da cidade. Não tenho provas suficientes. Mas aviso quando tiver algo concreto. Inês assentiu. Se cuide. Ao voltar para casa, Marta encontrou a porta de seu quarto escancarada. Letícia estava dentro, segurando uma xícara de chá. Você saiu cedo. Trouxe chá para você. Mas não te encontrei, disse ela suavemente, mas com um olhar gélido. Fui comprar algumas coisas. Marta respondeu, entrando, tentando parecer natural. Você mudou bastante. Letícia colocou a xícara sobre a mesa. Parece mais forte. Menos confiante nos outros. Isso é sinal de uma mãe que sabe proteger o filho. Marta não respondeu. Letícia se aproximou e sussurrou. Minha filha era ingênua. Confiava demais. Foi por isso que morreu. Mas você é muito parecida com ela, só que mais esperta. Talvez desta vez, o milagre aconteça. Marta recuou, a voz trêmula. O que está dizendo? Letícia deu um sorriso pálido, depois virou-se em direção à porta. Você vai entender, querida. Quando chegar a hora. Assim que ela saiu, Marta desabou sobre a cama, tremendo dos pés à cabeça. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Teresa. Marta, ela oficialmente me vê como a filha morta dela. Teresa, saia daí agora. Marta, preciso de mais provas. Talvez no porão. Tem uma porta trancada atrás da cozinha. Teresa, você não pode fazer isso sozinha. Chame a polícia.
Marta, e se eu não tiver algo claro, eles não vão intervir. Eu preciso saber, antes de ir embora. Marta escondeu o celular no sutiã e ativou a câmera para gravação de vídeo. Pegou o estilete e desceu silenciosamente até o térreo. Marta desceu devagar a escada, cada passo cuidadoso como se temesse que o piso rangesse. Encostou o ouvido na porta trancada do porão. Nenhum som vinha de dentro. Onde estava a chave? Onde Letícia a escondia? Ou será que levava sempre com ela? Não podia arriscar forçar a porta agora. Voltou ao térreo e se sentou numa velha cadeira no corredor, com as mãos tremendo enquanto digitava uma mensagem para Teresa. Marta, o porão ainda está trancado. Não vejo ela por aqui. Teresa, por favor, não deixa-la sozinha. Marta, vou esperar. Mas preciso de mais informações. Vou tentar falar com quem já morou aqui. Ela guardou o celular no bolso e bateu levemente na porta do apartamento ao lado. Após alguns instantes, a porta se entreabriu e uma senhora de cabelos brancos presos num coque rosto enrugado, mas com olhos surpreendentemente vivos, apareceu. Desculpe incomodar. Sou Marta, estou alugando o quarto no segundo andar. A senhora assentiu com a cabeça, semicerrando os olhos para observá-la. Sou Rosária. Moro aqui há 40 anos. Desde antes de minha filha morrer, e também depois. Queria perguntar algo. Sobre as pessoas que já moraram no meu quarto. Rosária hesitou por um momento. Por que quer saber? Encontrei alguns registros. Uma mulher chamada Cristina. A senhora a conheceu? Rosária ficou em silêncio, depois suspirou. Venha, entre. Conversar aqui fora não é apropriado. Marta entrou no pequeno apartamento, que tinha aroma de madeira e velas de ervas. Rosária serviu chá de uma garrafa térmica, mas Marta recusou com um gesto de cabeça. Cristina, ela chegou aqui por volta de 2016. Estava grávida, como você. Jovem, educada, mas muito triste. Dona Letícia parecia bondosa naquela época. Ofereceu aluguel barato, cuidava de tudo. Mas o quê? Um dia, Cristina desapareceu. Sem levar mala, sem ligar para ninguém, sem se despedir. A polícia veio, mas Letícia disse que ela fugiu por causa de problemas com o namorado. Alguém mais desapareceu assim? Perguntou Marta, com voz rouca. Sim. Antes da Cristina teve uma moça chamada Alexandra. Ela sumiu com 6 meses de gestação. Antes ainda, Natália ficou só algumas semanas. Todas grávidas. E todas sumiram. Marta abaixou a cabeça. Mordeu o lábio até sangrar. A senhora tem alguma foto da Cristina? Rosária levantou-se, foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa de madeira. Tirou uma fotografia amarelada e entregou a Marta. Aqui. Tirei numa festa do bairro. Cristina estava comigo e alguns vizinhos. Marta pegou a foto com as mãos trêmulas. A mulher na imagem estava ao lado de Rosária. Tinha cabelos cacheados e usava uma túnica leve. Mas o rosto. Meu Deus, e Marta recuou um passo. Ela é idêntica a mim. Eu sei. Rosária respondeu, sem tirar os olhos dela. Assustadoramente parecida. A senhora acha que Letícia escolhe mulheres parecidas com a filha dela? Não sei ao certo. Mas sei que ela teve uma filha. O nome era Clara. A menina morreu em 2012. Depois disso, Letícia nunca mais mencionou a filha. Morreu de quê? Acidente. Foi o que disseram oficialmente. Mas eu nunca acreditei. Marta apertou a foto com força. Tenho que chamar a polícia. Mas eles não vão acreditar se eu não tiver provas concretas. Há um jeito, disse Rosária, olhando pela janela. A chave do porão. A senhora sabe onde está? Não tenho certeza.
Mas antes, Clara escondia brinquedos debaixo do pé de canela do brejo no quintal. Talvez. Vou procurar. Muito obrigada. De verdade. Marta abraçou Rosária, com lágrimas escorrendo sobre as mãos da senhora. Rosária acariciou as costas dela e murmurou: que Deus proteja você e essa criança. O entardecer chegava quando Marta saiu discretamente para o quintal. A árvore de canela do brejo estava solitária sob a fraca luz dos postes. Ela se ajoelhou e começou a cavar a terra ao redor da raiz com as mãos. 5 minutos, e 10 minutos, e até que sentiu algo frio e duro. Uma caixinha de metal. Abriu-a, havia 3 chaves velhas dentro. Uma delas tinha gravado um porão. Marta se levantou, apertando a chave com força, olhando para casa como se fosse uma fortaleza silenciosa. Agora vamos descobrir, murmurou, e entrou rapidamente. À meia-noite, com a casa mergulhada no silêncio, Marta vestiu um casaco grosso, colocou o celular no bolso com a câmera ativada e foi até a porta da cozinha, onde ficava a entrada para o porão. Ela encaixou a chave e girou devagar. O cadeado estalou. Ela puxou a porta, as dobradiças rangendo no escuro. Uma corrente de ar frio e pútrido atingiu seu rosto. Ela acendeu a lanterna e iluminou os degraus de madeira cobertos de poeira espessa. Um passo de cada vez, e sem medo, e sussurrou, segurando firme a faca de frutas no bolso do casaco. A escada levava a um cômodo baixo, com o teto tão rebaixado que Marta precisou se curvar. Um cheiro de sangue seco e antisséptico tomou conta do ar. Diante dela havia uma cama de ferro enferrujada, com correias presas às laterais. À esquerda, uma mesa de inox antiga com tubos de ensaio, seringas, agulhas de soro. Meu Deus! Ela se aproximou da pequena geladeira no fundo da sala. Ao abri-la, viu dezenas de tubos de vidro numerados, contendo um líquido vermelho escuro. Acima, afixado na parede, um quadro mostrava o diagrama do corpo de uma mulher grávida, com marcações em vermelho na região do abdômen e da coluna. Marta iluminou o canto da sala com a lanterna. Um armário de arquivos. E, na parede, fotografias. Ela prendeu a respiração. Fotos de mulheres grávidas. Rostos jovens, cansados, algumas com imagens de ultrassonografia, outras tiradas no próprio quarto da pensão. A última foto, de Marta Lopes, 29 anos. A visão de Marta escureceu. Ela fotografou tudo com o celular, as mãos trêmulas. Nesse momento, um ruído soou no andar de cima. Um passo, depois o rangido da madeira. Marta se virou. Alguém estava no topo da escada. O assoalho acima gemia pesadamente. Os passos não eram apressados, eram firmes, como se a pessoa soubesse exatamente para onde estava indo. Marta permaneceu imóvel no porão, a luz da lanterna tremendo enquanto iluminava manchas secas de sangue espalhadas pelo chão. Não, não pode ser ela. Ela não poderia ter voltado tão cedo, murmurou. Mas os passos pararam bem no alto da escada. Uma voz desceu, suave e arrepiante. O que está fazendo aí embaixo, Marta? Letícia. Marta colou as costas na parede, segurando firme a faca no bolso do casaco. Engoliu seco, tentando manter a calma. Eu ouvi um barulho estranho. Achei que alguém tivesse invadido. Silêncio. Depois, uma risada baixa, como o vento sibilando por uma fresta. Você entrou no meu porão sem permissão. Isso não é bom. O que a senhora está fazendo com as mulheres daquelas fotos? Marta disparou, tentando manter a voz firme. Mais silêncio. Então Letícia respondeu suavemente. Você viu, não foi? Cristina, Natália, Alexandra e agora, você. A senhora matou elas? Não. Eu só tentei salvá-las. E você também. Você não entende. Mas o sangue de uma gestante carrega muito mais do que a medicina convencional pode compreender. A senhora está louca. Marta recuava em direção à pequena escada que levava à porta lateral do porão. Perdi minha filha por causa da medicina moderna.
Eles se recusaram a salvá-la porque ela estava grávida e tinha uma doença sanguínea rara. Disseram que não havia cura. Mas quando usei o sangue fetal de outra jovem, ela acordou. Ainda que por poucas horas. Marta balançou a cabeça. A senhora está fazendo experimentos com seres humanos. Letícia não respondeu. Em vez disso, sussurrou. Você sabia, Marta, você se parece incrivelmente com Clara. O rosto, o olhar, até a maneira como anda. É como se o destino tivesse te trazido até aqui para que eu conserte meu erro. Os passos começaram a descer os degraus. Marta recuou bruscamente, a lanterna tremendo sobre o armário de arquivos. Pegou o celular, apertou o botão para enviar rapidamente o vídeo recém-gravado para o e-mail de Teresa, e jogou o aparelho no bolso. Letícia surgiu na penumbra. Seu casaco estava coberto de poeira, e na mão, ela segurava uma seringa pequena. Seu corpo já está enfraquecido, Marta. Nos últimos dias, meu chá foi preparando seu organismo. A dor não será tão forte. O que a senhora vai fazer? Retirar um pouco da sua medula. Tenho um novo equipamento. Depois, injetarei em Clara. Clara está morta. Não. Ela apenas espera. Em outro corpo. Marta gritou, agarrou uma bandeja de inox ao lado e atirou na direção dela. A bandeja bateu no degrau da escada, fazendo Letícia cambalear. Ela aproveitou a chance, correu até a escada lateral e chutou com força a pequena porta. Por sorte, estava destrancada. Um vento gelado invadiu o rosto dela. Ela correu, se lançou no quintal, escorregou no musgo úmido. A lâmpada do jardim piscava fracamente. Letícia gritou atrás dela. Marta! Você não pode fugir para sempre. Marta atravessou o portão de ferro, correndo para a rua principal. Uma dor lancinante atingiu sua barriga, sangue escorria pela barra da saia, mas ela não parou. Uma moto passou. Ela gritou. Socorro! Socorro, por favor! O piloto voltou, era um jovem. Parou a moto, chocado ao vê-la ensanguentada e em pânico. Moça, o que aconteceu? Você está bem? Por favor, me leve à delegacia mais próxima. 15 minutos depois, na delegacia da região da Praça da República, Marta caiu sentada numa cadeira. Os olhos vermelhos, o rosto pálido. O oficial de plantão, Tenente Gabriel Torres, se aproximou. Conte desde o início. Devagar. Preciso saber o nome da pessoa envolvida. Letícia Almeida. Ela é a dona da pensão. Ela me envenenou. Ela mantém um porão com tubos de sangue, arquivos de mulheres grávidas, equipamentos médicos. Eu gravei tudo. Mandei para minha amiga. Gabriel trocou um olhar com a policial ao lado, a sargento Helena Rios. Precisamos verificar. Se o que diz for verdade, isso é muito grave. Não estou mentindo. Tem uma vizinha chamada Rosária. Ela sabe de tudo. E a farmacêutica Inês também confirmou que o chá continha veneno. Gabriel assentiu. Virou-se para Helena. Monte uma equipe de verificação. Chame uma ambulância. Ela está sangrando. Helena pegou o celular e começou a ligar. Marta enterrou o rosto nas mãos e murmurou. Não deixem ela continuar. Não deixem outras sofrerem. 1 hora depois, a polícia invadiu a casa de Letícia. Quando arrombaram a porta do porão, o cheiro de sangue estagnado fez todos empalidecerem. Gabriel franziu a testa. Meu Deus! Nas paredes estavam as mesmas imagens descritas por Marta. A geladeira com os tubos de sangue, a cama de ferro enferrujada, os instrumentos médicos. E no canto da sala, um armário trancado. Ao abrirem, encontraram um grande frasco de vidro contendo uma massa cinzenta boiando em solução tecido cerebral humano. Helena virou o rosto, sem coragem de olhar. Em cima da mesa, um prontuário, Clara Almeida, de 1989 a 2012. Abaixo, uma anotação, regeneração celular via medula fetal.
Tentativa 1 fracassada. Tentativa 2. Gabriel sentiu um arrepio na espinha. Recolham tudo para a perícia. Onde ela está? O agente Miguel a deteve no andar de cima, respondeu Helena. Gabriel subiu. Letícia estava algemada, sentada numa cadeira, ainda com expressão tranquila. Só estou tentando curar, disse ela, sem piscar. A senhora está fazendo experimentos com seres humanos. Por minha filha. Ela precisa voltar. Eu não posso deixá-la ser esquecida. A senhora matou pessoas. Letícia sorriu. Elas vieram por vontade própria. Eu apenas aceitei o destino. Gabriel a encarou por alguns segundos, depois ordenou. Levem-na para a delegacia. Indiciada por homicídio múltiplo e experimentação humana ilegal. Letícia não resistiu. Ao ser levada, virou-se para olhar o porão, e seus olhos brilharam com algo insano. Clara e mamãe fez tudo o que pôde. A luz branca intensa do teto iluminava o rosto de Marta enquanto ela estava deitada na maca da emergência. Médicos e enfermeiros passavam apressados ao redor. Ela se sentia confusa, como se estivesse dividida entre duas realidades. Uma parte queria acreditar que tudo não passava de um pesadelo, e a outra sabia que acabará de escapar de um covil demoníaco. A paciente está perdendo sangue, mas não é grave. Pressão levemente baixa, o feto ainda apresenta batimentos, disse um médico. Fique acordada, Marta, uma voz masculina suave soou ao seu lado. Sou o Dr. Elias. Você está no hospital sírio-libanês. Marta virou a cabeça. Um homem jovem com semblante calmo, olhos castanhos profundos e um sorriso leve estava sentado ao lado. A Letícia, ela murmurou, os lábios rachados. A polícia a prendeu. Encontraram o porão, os equipamentos médicos, as fotos, as amostras de sangue. Ela não vai mais machucar ninguém. O bebê, meu filho, seus olhos se arregalaram em desespero. Está vivo. Um milagre, Elias sorriu. Mas você precisa descansar, e muito. Marta fechou os olhos. As lágrimas escorreram. Na delegacia central de Ubatuba, Letícia permanecia em silêncio na sala de interrogatório. À sua frente, estavam o tenente Gabriel Torres e a investigadora Maria Carvalho. Ambos já haviam analisado todas as evidências, vídeos do celular de Marta, fotos do diário, depoimentos de Rosária e Inês, e especialmente o laudo forense do porão. Gabriel apoiou os cotovelos sobre a mesa. A senhora sabe do que está sendo acusada? Letícia assentiu, sem demonstrar emoção. A senhora envenenou pelo menos 3 mulheres, realizou transfusões de sangue, extração de medula, e contribuiu diretamente para a morte delas. Eu não matei ninguém, disse ela, num tom monótono. Elas vieram até mim. Eu apenas testei. Elas não eram fortes o suficiente. A senhora fez experimentos com gestantes, Maria disse entre dentes. Sabe que isso é um crime, não sabe? Letícia virou o rosto em direção à investigadora, os olhos frios como gelo. Você tem filha? Maria hesitou, depois respondeu. Tenho. Então entende. Uma mãe faz qualquer coisa. Clara morreu injustamente. O hospital a abandonou. Sem tratamento, sem chances. Eu procurei outra saída, uma alternativa. Gabriel interveio. Matando mulheres inocentes? Elas não eram Clara. Mas traziam esperança. Cada sangue era uma tentativa. Eu quase consegui. Chega. Gabriel bateu o dossiê sobre a mesa. A senhora será julgada por homicídio múltiplo, experimentação humana e envenenamento premeditado. Espero que compreenda isso. Letícia sorriu levemente e sussurrou. Clara vai entender, mamãe tentou. 2 dias depois, Marta despertou na sala de recuperação. A luz suave da janela se espalhava sobre seu rosto cansado. Elias estava ao lado, lendo um prontuário. Marta, ele perguntou suavemente. O bebê, ele está bem? Está.
Você e o bebê estão se recuperando bem. Mas tem algo. O quê? A polícia quer fazer mais perguntas. Sobre o que você encontrou no porão. Pode falar por alguns minutos? Marta assentiu. Gabriel Torres entrou, dessa vez acompanhado pela jovem policial Helena Rios. Gabriel abriu um dossiê diante de Marta. Senhora Marta, seu depoimento ajudou a desmontar um caso importante. Mas precisamos que confirme algumas informações do diário que encontrou. Sim, eu me lembro de tudo. Na última página, está escrito: Bela disse que eu era igual à filha dela. A senhora acha que Letícia realmente acreditava que você era Clara? Marta apertou os punhos. Tenho certeza. O jeito como ela me olhava não era de uma dona de pensão. Era algo distorcido. Obsessivo. Helena, Gabriel virou-se, leia a última mensagem. Helena abriu o celular, a voz baixa. Marta, ela oficialmente me vê como a filha morta dela. Era isso que precisávamos confirmar, disse Gabriel. Obrigado. E as outras mulheres? Marta perguntou baixinho. Helena? Identificamos 4 vítimas por registro e DNA: Cristina Silva, Natália Pereira, Alexandra Martins e uma mulher chamada Paula Santos, desaparecida em 2013. Todas estavam grávidas e se hospedaram na casa de Letícia. Marta ficou chocada. Os corpos foram encontrados. 3 estavam em uma câmara oculta, enterrados sob cimento. Paula ainda está desaparecida. Gabriel olhou para Marta por um momento, depois se levantou. Você é a única sobrevivente. Vamos protegê-la. E, obrigado pela coragem. Naquela tarde, Rosária foi ao hospital visitar Marta. A senhora trouxe um pequeno buquê e um colar de prata. Marta, sei que você não acredita em religião, mas queria que ficasse com isto. Era o colar da minha filha. Ela morreu de problemas cardíacos ainda jovem. Marta recebeu emocionada, com lágrimas nos olhos. Eu não sei como agradecer. A senhora foi a primeira a me ajudar a entender tudo. Rosária sorriu. Você passou pelo inferno. Agora, sobreviva e proteja seu filho. Ninguém mais pode fazer isso além de você. Marta baixou a cabeça e apertou a mão da senhora. Eu vou. Eu prometo. Naquela noite, Elias trouxe algumas maçãs e livros de histórias em quadrinhos. Para sua filha, no futuro, disse ele, sorrindo. Obrigada, doutor. Você sempre esteve aqui. Marta respondeu baixinho. Elias sentou-se, batendo levemente com os dedos na mesa. Talvez porque perdi minha mãe quando era pequeno. E não suporto a ideia de outra criança ficar órfã. E eu achei que não merecia ser mãe, disse Marta, com os olhos marejados. Depois de tudo, tive medo de ser como Letícia. Elias segurou sua mão. Você não é como ela. Você enfrentou o mal para manter seu filho vivo. Isso é amor de mãe verdadeiro. Marta olhou para sua barriga. O bebê se mexeu suavemente. Um pequeno chute. Como um sinal de vida. Ela sussurrou. Filho, nós sobrevivemos. A noite cobria o quarto hospitalar. O relógio marcava 1h17 da manhã. Marta permanecia acordada, olhos fixos no escuro. O monitor cardíaco emitia sons regulares, como os tic-tacs de uma vida frágil. Mesmo segura, sua mente repetia a imagem do porão, o riso gélido de Letícia, e aquela frase perturbadora. Você vai entender, querida. Quando chegar a hora. Ela não dormia. Não ousava. Pois, toda vez que fechava os olhos, as vozes voltavam como fantasmas. Clara. Clara, mamãe está aqui. Ela estendeu a mão, pegou o celular e escreveu para Teresa. Marta, e não consigo me livrar da sensação de que ela ainda me observa. Teresa, estou a caminho de Ubatuba. Pedi demissão. Amanhã estarei no hospital. Marta, vou obrigada. Estou com muito medo.
Ela pousou o celular, abraçou a barriga. O bebê se mexeu de novo, como a consolar. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Marta sentou-se à janela do quarto hospitalar, observando as gotas de chuva no vidro. Teresa havia chegado e dormia recostada na poltrona. Elias trouxe uma caixa de laranjas frescas e alguns livros infantis. Já escolheu um nome para o bebê? Ele perguntou. Marta sorriu levemente, ainda olhando para fora. Clara. Mas desta vez, não Clara da escuridão. E sim da luz. Elias assentiu e sentou-se ao seu lado. Então, você perdoa o que aconteceu? Não. Mas escolho não deixar isso dominar o que me resta. O choro de um bebê soou no quarto ao lado. Elias se levantou. Você não está sozinha. Ela segurou sua mão, sentindo um calor verdadeiro pela primeira vez após todo aquele inferno gelado. A chuva lá fora havia parado sem que percebessem. A luz tênue da manhã atravessava a janela do hospital, iluminando os fios de cabelo bagunçados de Marta. Ela deitava de lado, a mão sobre a barriga, sentindo nitidamente cada movimento frágil, mas cheio de vida, do seu filho. Voltando do inferno, ela ainda estava viva e seu bebê também. Já está acordada? Elias apareceu à porta, segurando um copo de café. Marta assentiu com um leve gesto, a voz rouca. Você passou a noite de plantão? Não. Mas eu não conseguia dormir sabendo que você estava aqui sozinha. Ele se sentou ao lado da cama, os olhos fixos no rosto pálido dela. Eu já disse, tem algo em você que me fez querer ficar. Ela sorriu fracamente. É a primeira vez na vida que ouço um médico dizer isso. Talvez eu não seja um médico comum. Eles riram juntos, mesmo que o riso ainda estivesse misturado com os ecos do pânico. A porta se abriu com força. O tenente Gabriel Torres entrou, seguido pela investigadora Maria Carvalho. Ambos tinham a expressão séria, mas suavizaram ao ver que Marta já apresentava sinais claros de recuperação. Temos boas notícias, Gabriel começou. O tribunal aceitou oficialmente a denúncia contra Letícia Almeida com 5 acusações formais: homicídio, sequestro, envenenamento, experimentação humana e ocultação de cadáver. O que ela disse? Marta se sentou. No começo, ficou em silêncio. Mas ao ver o prontuário de Clara e as provas apresentadas, ela perdeu o controle, disse Maria. Gritou na sala de interrogatório, elas não mereciam. A Clara é quem deveria viver. E os corpos das vítimas? Gabriel suspirou. Identificamos 4. Um ainda está aguardando confirmação por DNA. As famílias serão notificadas. Marta permaneceu em silêncio. Depois, levantou o rosto e olhou diretamente para o tenente. Quero estar presente no julgamento. Você será convocada como testemunha principal. E a única sobrevivente. Elias apertou suavemente a mão de Marta ao ouvir isso. Gabriel tirou uma pasta de documentos e a colocou sobre a mesa. Aqui estão todos os registros do caso. O hospital fornecerá o laudo médico. Marta, preciso dizer, sem você, este caso jamais teria vindo à tona. Maria completou. Aquelas mulheres finalmente puderam ser ouvidas através de você. Os olhos de Marta se encheram d'água. Ela tocou a barriga, sentindo o leve movimento do bebê, o pulso da vida. 3 semanas depois. Tribunal de Justiça de São Paulo. Dentro do grande salão, a luz natural inundava o espaço. As cadeiras estavam todas ocupadas, jornalistas se espremiam para cobrir o caso. O julgamento de Letícia Almeida era chamado de o mais sombrio caso de ciência do Brasil na última década. Marta estava sentada no banco das testemunhas, vestindo um vestido azul escuro de gestante. Ainda estava pálida, mas seu olhar já não tremia. Teresa estava na primeira fileira, segurando sua mão toda vez que seus olhares se encontravam. Letícia foi trazida. Estava visivelmente mais envelhecida, cabelos brancos desgrenhados, rosto sem maquiagem, mas os olhos ainda mantinham aquele brilho frio e insano. Ao ver Marta, ela sorriu de leve.
Você veio, minha Clara. Murmúrios tomaram conta da sala. O juiz bateu o martelo. Peço silêncio na corte. O promotor, Sr. João Pereira, se levantou, o olhar firme. Excelência, hoje não estamos apenas julgando uma pessoa, mas um crime cometido sob o disfarce de um amor materno distorcido. A ré Letícia Almeida utilizou mulheres grávidas como instrumentos para reviver sua filha falecida. Como? Através da extração de sangue, de medula, e transformando um porão em um laboratório da morte. Letícia soltou uma risada. Elas vieram até mim. Eu apenas as recebi. João se virou para Marta. Marta Lopes, por favor, suba ao púlpito. A sala ficou em silêncio absoluto quando ela se levantou. Mesmo com as pernas tremendo, seu olhar era firme ao encarar o juiz. Marta, João começou, pode nos contar o que a levou a desconfiar de Letícia? Desde o começo, ela foi gentil demais. Mas o olhar não era o de uma estranha. Ela me olhava como se estivesse revivendo algo. O que você encontrou na casa? Um diário antigo. Fotos de mulheres desaparecidas. O porão. Máquinas. Tubos com sangue. Meu nome também estava lá. Ela me escolheu. Escolheu para quê? Marta hesitou. Então disse, palavra por palavra. Para ser um sacrifício. A sala estremeceu. Letícia se levantou de súbito, gritando. Não. Você foi escolhida. Clara vive em você. Você deveria agradecer. Policiais correram para contê-la. O juiz bateu o martelo. Silêncio no tribunal. Marta olhou para ela, e sua voz baixou. Eu não sou Clara. Eu sou Marta. E estou viva. O salão ficou tão silencioso que era possível ouvir a respiração das pessoas. À tarde, após o recesso, Marta saiu do tribunal e respirou fundo o ar do início do outono. Elias já a esperava no corredor. Você foi incrível. Obrigada. Achei que não teria coragem. Elias sorriu, com ternura. Você acabou de encarar a mulher que queria tomar o seu corpo para salvar a filha dela. Acho que você é forte o suficiente para qualquer coisa. Sabe de uma coisa? Marta o olhou. Achava que minha vida era uma sequência de fracassos. Fui abandonada pelo meu marido. Perdi o emprego. Fiquei sozinha. Mas então, esse bebê me manteve viva. Elias olhou para sua barriga, com um brilho suave nos olhos. Esse é o maior presente que você tem. E eu acredito que essa nova Clara terá uma mãe maravilhosa. Marta sorriu. Um sorriso de verdade, sem dor. Dia da sentença. Letícia foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, pelos 5 crimes, com parecer dos psiquiatras apontando transtorno obsessivo por luto que levou a condutas perigosamente desviantes. O juiz encerrou com uma frase que silenciou toda a sala. Nenhuma perda justifica violar o corpo de outro ser humano. E nenhuma mãe tem o direito de matar o filho de outra para salvar o seu. Letícia não chorou. Apenas olhou para baixo, murmurando. Clara, me perdoe. Ao ser levada, ela virou-se uma última vez para Marta. Você tem os olhos dela, como se fosse o destino. Marta respondeu, baixa mais firme. Não foi destino. Foi escolha. E eu escolhi viver. 1 ano depois. São Paulo recebia a primavera com brisas suaves e uma luz dourada que se espalhava pelas ruas de pedra. Da janela do 3º andar de um pequeno apartamento no bairro Vila Madalena, o cheiro de lavanda do jardim na varanda se misturava ao riso alegre de uma menininha que aprendia a andar. Clara, devagar, filha. Você pisou na lavanda da mamãe. Marta riu ao ver a garotinha de cabelos cacheados correndo de um lado para o outro. A pequena Clara levantou o rosto, os olhos brilhando como gotas de orvalho ao amanhecer. Mamãe. A flor é cheirosa. Sim, é muito cheirosa. Marta se aproximou,
pegou a filha no colo com um braço e apoiou as costas dela com o outro. Esse cheiro é para lembrar a mamãe que a tempestade já passou. Ela beijou levemente a testa da filha. A menina riu contente, abraçou o pescoço da mãe e sussurrou: Mamãe é uma super-heroína. E você é um milagre. Agora, Marta trabalhava meio período numa pequena floricultura chamada Luz das Flores, numa esquina da Rua Augusta. A loja não tinha muito movimento, mas era acolhedora e tranquila, exatamente o que ela precisava. À tarde, como de costume, Elias apareceu. Ele usava uma camisa azul clara, carregando uma sacola com pães e um livro de medicina infantil. Olá! Temos uma super dupla por aqui. Ele empurrou a porta, e o sino tocou suavemente. Temos sim. Marta saiu de trás do balcão, com um avental florido. Você é sempre pontual. Eu disse que viria às 4:30. A Clara está dormindo. Acabei de colocá-la para descansar. Elias colocou a sacola sobre a mesa. Sanduíche de frango e sopa de abóbora para a dona da loja. Ah, e esse livro A Jornada do Sangue é para aquela garotinha que, no futuro, vai saber que salvou a mãe de um pesadelo. Marta se sentou, o olhar suavizado. Você sempre escolhe o livro certo. E você sempre acha que eu só sei escolher livros. Você também escolheu a pessoa certa, ela disse, sem pensar. Eles se olharam. Um breve silêncio. Elias assentiu levemente, a voz baixa como o vento. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que te vi na rua, coberta de sangue, segurando a barriga, mas com o olhar ainda firme. Ninguém sobrevive a algo assim mantendo aquele olhar. Alguém me salvou. Marta sorriu. O nome dele é Elias, médico, viciado em café preto, e especialista em fazer as pessoas acreditarem de novo na vida. Elias levantou uma sobrancelha. Parece personagem de livro. É, mas essa história é real. Naquela noite, com Clara já adormecida, Marta e Teresa sentaram-se na varanda, com 2 xícaras de chá quente sobre uma mesa de madeira antiga. Uma brisa leve balançava a cortina. A cidade começava a se acalmar. Já faz 1 ano, Teresa disse. Ainda não me acostumei com o fato de você ter sobrevivido a tudo. Marta olhou para o céu cheio de estrelas. Nem eu. Mas toda manhã, quando olho para Clara, eu sei que devo a ela uma vida decente. Você vai conseguir, Teresa segurou a mão da amiga. Você foi a única que teve coragem de entrar naquele porão e sair de lá. Não, Marta balançou a cabeça, eu não saí sozinha. Tinha a Clara dentro de mim, e eu a levei comigo. E, você e o Elias? Marta riu. Quantas vezes já me perguntaram isso? Talvez umas 18? Estamos deixando as coisas acontecerem naturalmente. Ele não pressiona. Só está sempre presente quando eu preciso. Raro. Homens assim são poucos. Eu sei. E estou segurando firme. Uma semana depois, Elias convidou Marta e Clara para um piquenique no Parque Ibirapuera. O céu estava limpo, a brisa agradável, as folhas começando a brotar. Clara corria pela grama, segurando um balão, cantando baixinho. Sou borboleta. Voando, voando. Marta riu. Voa baixinho, senão quebra as asinhas. Elias organizava o lanche sobre uma toalha e sanduíche de atum, suco de laranja, biscoitos caseiros. Você aprendeu a fazer biscoito quando? Marta perguntou, surpresa. Desde que descobri que a Clara gosta mais de biscoito do que de mim. Marta caiu na risada, depois ficou em silêncio por um momento. Ela o olhou e disse, lentamente. Elias, se um dia você quiser ir para longe, não vá sozinho. Ele a encarou nos olhos. Só vou se alguém for comigo. Eu não sou mais a mesma. Às vezes acordo assustada à noite. Às vezes acho que a Clara desapareceu se não a vejo por 2 minutos. Então eu tenho que ficar, Elias respondeu, apertando levemente sua mão. Para te lembrar que vocês duas estão vivas. Que já não estão mais naquele porão. Junho.
A televisão nacional reprisava o documentário investigativo sobre o caso Letícia Almeida. As imagens dos frascos de sangue, da cama com amarras, e os depoimentos das testemunhas chocavam o país. Na floricultura, Marta trocava um vaso de hortênsias quando o sino da porta tocou. Uma mulher, por volta dos 50 anos, vestindo um casaco marrom, entrou tremendo, segurando uma foto. Você é Marta Lopes? Sim. Posso ajudar? Sou mãe da Cristina. Minha filha desapareceu em 2016. Eu te vi na TV e eu. Ela não conseguiu terminar a frase. As lágrimas caíram. Marta se aproximou e a abraçou com força. Eu li o diário dela. Cristina foi a primeira que tentou escapar. Foi ela quem me alertou. A mulher apertou Marta com força. Obrigada por ter falado por ela. Agora, ao menos temos onde acender uma vela. Marta apontou para um canto da loja, onde havia um vaso de cerâmica com vários papéis dobrados. A senhora pode escrever algo para Cristina. Eu deixo aqui para que todos lembrem das vítimas. Elas não foram esquecidas. A mulher assentiu, chorando em silêncio. Numa noite qualquer, Marta e Elias estavam na sala. Clara dormia no colo da mãe. A menina às vezes ainda sonhava, balbuciava, inquieta com lembranças vagas do que viveu ainda no ventre. Marta nunca contaria tudo à filha, mas seu coração de mãe compreendia. Elias. Se um dia eu contar tudo para Clara, você acha que ela vai entender? Ela não vai precisar entender com a razão. Só precisa sentir o amor que você tem por ela. Quero que ela cresça forte, mas sem perder a fé nas pessoas. A Helena, aquela policial do caso, uma vez me disse: o mais importante não é que a justiça tenha sido feita, mas que os sobreviventes escolham continuar vivendo. Você faz isso todos os dias. Marta sorriu, curvou-se e beijou a testa de Clara. Filha, a mamãe não é perfeita. Mas a mamãe te salvou. E você salvou a mamãe. Nós duas cruzamos a escuridão. Elias apertou a mão dela, e sussurrou. E agora é hora de viver na luz. A história de Marta nos lembra que a maior força não está no corpo, mas na fé e no amor. Mesmo no mais profundo inferno, se houver uma centelha de esperança, o ser humano ainda pode se levantar e proteger aquilo que tem de mais precioso, a vida. A verdade pode ser enterrada, mas a luz sempre encontra um caminho. Marta não apenas salvou a si mesma, mas deu voz às que não puderam falar. Essa é a jornada da justiça, de uma mãe, e de um ser humano corajoso. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.